Olá, você está no canal Superando. Eu sou Conceição Bahia, psicóloga, neuropsicóloga, e hoje vamos nos reunir aqui para falar um pouquinho sobre o lado emocional e psicológico do Outubro Rosa, ou do que ele significa, ou do que dele advém. Então, o meu recado hoje é especialmente para as mulheres, mas informo que os homens não devem ficar de fora. Um recado aos homens neste momento é que é chegado o momento da hora da troca. Por toda a vida, a gente tem conhecimento de que é a mulher quem se preocupa, às vezes até demasiadamente, com o cuidado e a saúde da família. E que por tal razão, às vezes, ela acaba por se negligenciar nos cuidados com o esposo, nos cuidados com os filhos e tudo mais, ela acaba então por se deixar de lado diante de tantos afazeres. E daí que eu chamo os homens para este compromisso neste momento. É chegado o momento, é chegado a oportunidade da hora da troca. Então, como os homens poderiam ajudar as mulheres neste Outubro Rosa, que todos já sabem, muito conscientemente, que é o mês dedicado à prevenção contra o câncer de mama? Porém, o que eu mais observo é que os homens ficam tão alheios a esta situação que parece ser tão exclusivamente da mulher. Mas será? Primeiro, porque também o homem tem mamas, né? Estritamente pequenas, mas tem. Também está propenso a casos de câncer de mama, numa proporção mínima, mas sim. Mas o meu chamado à atenção neste momento aqui está diretamente ligado a ofertar à mulher que dele cuidou a vida toda, que dos filhos dele cuidou o tempo todo, a ofertar esse cuidado, essa troca. Então, homem, neste momento, eu lhe pergunto: qual foi a abordagem que você já fez à sua esposa, mãe, irmã, neste momento de Outubro Rosa? A minha chamada nesse momento é para que você se aproxime e de repente pergunte: olha, os seus exames estão em dia? Já fez a sua mamografia? O resultado deu ok? Você necessite que eu agende para você algum compromisso? Você necessite que eu marque alguma consulta? Necessite que eu busque os resultados dos seus exames? Então, homens, a participação de vocês é fundamental. Porque o que eu percebo nas reuniões que eu dou, nas palestras, em consultório, nos locais que eu trabalho, tanto em serviço particular quanto em serviço público, o que eu observo é que, se a mulher estiver precisando, mas alguém da família estiver precisando também, ela se deixa em segundo plano, para agendar uma consulta para o esposo, para um filho, para um irmão. Então, novamente eu digo, é chegado o momento da troca. Faça esta oferta, esteja junto, acompanhe, oriente. Esse é o meu recado para os homens hoje. E é muito importante que a psicologia fale sobre isso, tanto para homens, no sentido de oferecer amparo, suporte à mulher, quanto para a mulher, que por uma situação talvez ainda de tabu, são muitas as mulheres que se recusam a se tocar para perceber se ali pode estar nascendo algum mal. E se estiver nascendo e ela detectá-lo, a facilidade de cuidado é muito maior. A facilidade de obter um resultado positivo é proporcionalmente gigantesca quando se observa essa situação no início. Então é importante que a psicologia venha abordando esse assunto, não no sentido fisiológico. Muitos poderiam pensar, mas o que a psicologia tem a ver com o Outubro Rosa e com o câncer de mama? E eu venho dizer aqui que é uma questão comportamental e psicológica, que faz com que muitas mulheres se afastem dos consultórios, que deixem de fazer mamografias,
que deixem de se cuidar nesse sentido, uma questão comportamental, psicológica, acarretada de um tabu ainda do medo de se tocar. Eu nem digo medo, mas é aquela questão cultural que vem de longa data, aquela questão que de repente vem trazendo até como algo sexualizado, pecaminoso, e que não é a verdade. A questão aqui é a saúde. Então, por essa questão de tabu, por esse receio de se tocar e de encontrar algo, e ao me lembrar desta senhora, eu gostaria de mencionar novamente aqui que, através da experiência com essa senhora, nessa sala de espera, a gente pode tratar a questão do lado emocional, psicológico, comportamental e também do tabu, relacionado com o toque, relacionado com o câncer, relacionado com o tratamento em si. Então, próprio de unidades básicas de saúde, de municípios pequenos, pelo menos o que eu tenho conhecimento até então, é fazer salas de espera. Geralmente se fazem salas de espera com a população que está ali esperando para se tratar com os mais diversos profissionais daquelas unidades básicas de saúde. E na ocasião, foi final de 2016, eu me lembro que eu trabalhava num município pequeno, no serviço público na ocasião, e através de uma dessas salas de esperas, que em determinadas ocasiões é feita pelo próprio médico, em outras ocasiões por nutricionistas, por enfermeiros e também por psicólogos. E neste dia, era o meu dia de realizar essa sala de espera, trabalhando o lado emocional e comportamental das pessoas na prevenção do câncer ou na questão do suporte e apoio a quem de repente já havia desenvolvido a doença em si. E eu me lembro que naquela roda de conversa, eu geralmente gosto de fazer salas de espera em uma roda de conversa. Eu me lembro que uma senhora levantou a mãozinha e eu lhe disse, pois não. E ela se pronunciou. E ela disse, quem procura, acha. Eu tanto procurei que achei. E agora eu não sei o que fazer com o achado. Vocês conseguem perceber que naquele momento a fala daquela senhora poderia derrubar por terra todo o trabalho que eu estava tentando desenvolver naquele momento, no sentido de prevenção, no sentido comportamental, no sentido de suporte, no sentido de busca por conhecimentos, no sentido de busca por iniciar um tratamento mais rápido possível, se necessário fosse. Então, a fala daquela senhora naquele momento, ela quase que deteriora todo o objetivo daquela sala de espera naquele momento. E todas as demais mulheres, não são mulheres, como havia também ali alguns participantes do sexo masculino, todas aquelas pessoas naquele momento pararam e fixaram o olhar em mim. E agora? Né? Era a resposta que as pessoas esperavam de mim naquele momento. Mas o psicólogo, ele está acostumado a lidar com situações difíceis. Ele está acostumado a lidar com imprevistos. E aquilo ali foi um total imprevisto. Jamais eu ia imaginar que alguém ali que estivesse vivendo aquela situação ia se pronunciar desta forma, né? Então eu disse para aquela senhora no momento, olha, a senhora pode fazer algo com o achado. Este achado a senhora pode buscar tratar dele, enquanto ele ainda provavelmente está recente, porque se ele estivesse numa doença num estágio amadurecido, nós, da unidade de saúde, já teríamos adquirido conhecimento a respeito dele há mais tempo. Então, provavelmente era um início. Então, eu procurei apresentar para ela o benefício dela ter buscado, procurado, achado e encontrado no início. Então, disse para ela, a senhora pode fazer uma quimioterapia se necessário, a senhora pode fazer uma radioterapia se necessário, ou de repente talvez nem precisa disso.
A senhora pode obter, vai depender do tamanho do dano já causado, né? Mas a senhora pode obter todo o acompanhamento em saúde adequado, receber toda a medicação necessária para vencer esse mal. Então fui ali falando para ela todas as coisas que eram possíveis ser realizadas, e as outras pessoas ali presentes foram prestando atenção e balançando a cabecinha. Terminado aquele período de fala, então eu propus uma dinâmica, e nesta dinâmica eu pedi que todas ficassem de pé e que de uma por uma, do final da fila até o início da fila, uma por uma, fosse escolhendo que ficassem de pé e de costas, e uma pessoa saísse do local em que estava e passasse pelas costas de toda aquela fila e ali manifestasse um sinal. Que este sinal fosse de apoio, ou que fosse um abraço, né? Ou que fosse um afago, ou que fosse de repente um gesto de agressividade, que fosse um tapa, que fosse um puxão de cabelo. É claro que isso tudo é simulado. Ninguém tocaria no corpo de ninguém. Era uma simulação. Então todas as pessoas ficaram de costas e um a um foi escolhendo uma determinada pessoa. E quando parava atrás desta pessoa, ela fazia um sinal. Bom que a maior parte deles foram afagos, foram abraços, foram um gesto de carinho. Isso sem que a pessoa que estivesse na frente, na fila, percebesse o gesto que estava sendo feito atrás dela. Então, quando todos passaram e realizaram essa atividade, terminado, eu pedi que todos se sentassem e que cada um dissesse o que é que a pessoa que passou atrás dela tinha feito de gesto. Quem era a pessoa que a havia escolhido e esta pessoa que a havia escolhido, qual o gesto que esta pessoa tinha realizado nas costas dela? E ninguém soube responder. Ninguém soube. Foi então aí que eu pude mencionar para todos o seguinte: olha, é isto que acontece com o câncer. Ele é uma doença silenciosa e você não consegue perceber de início, às vezes, alguns sinais, se você não estiver atento, se você não buscar. Então é necessário, sim, buscar e se achar. Não é buscar, é procurar. Procurar e se achar, realizar os cuidados. Então, naquele momento, eu pude conversar com todo o grupo. Inclusive, essa senhora me procurou depois, porque gostou muito do trabalho, se sentiu muito motivada. Eu pude mostrar para todo o grupo que, da mesma forma que todos foram escolhidos para um gesto e não conseguiu ver quem é que o havia escolhido e para qual gesto ele havia sido escolhido, da mesma forma, isso aconteceu porque eles não estavam atentos às pessoas que estavam nas costas deles, elas estavam olhando fixamente para frente e as pessoas iam escolhendo e fazendo os gestos, então ninguém soube mencionar por quem tinha sido escolhida e qual gesto tinha sido dedicado a ela. E então eu pude falar, olha, com o câncer acontece a mesma coisa. Se você não estiver atenta, se você não estiver vigilante, ele vai chegar, ele vai se pronunciar, ele vai realizar ações e você não vai perceber. Daí a importância de procurar e, se achar, buscar cuidados. Então, há algumas pessoas que pensam que, se elas não veem o mal também não as vê. Errado. Não é porque eu deixo de tomar conhecimento de uma coisa que a coisa vai deixar de existir. Ela continuará existindo ou acontecendo, independente da minha busca por conhecimento ou não. E às vezes vai continuar existindo e crescendo de uma forma muito mais intensa. Então, há pessoas que às vezes, eu me lembrei aqui de uma outra campanha,
Uma outra campanha que tem 3 macaquinhos lá, todo mundo sabe de qual se trata? Aonde as pessoas não querem ver, não querem ouvir, não querem falar? E por que não? Às vezes a pessoa se recusa a ver, se recusa a ouvir, se recusa a falar, e quando acorda, já está muito mais difícil realizar uma busca por tratamento e obter um resultado adequado. Me faz lembrar também de um animal muito, muito, muito retratado nos desenhos animados. Me lembrei agora da minha infância. O avestruz, que quando percebe um perigo, ao invés de correr, ao invés de buscar por socorro, por ajuda, o que ele faz, segundo os desenhos animados? Depois eu vou trazer uma outra versão de alguns cientistas, tá? Mas o que o avestruz faz, segundo os desenhos animados? Ele mergulha a cabecinha na areia, esconde a cabeça, juntamente com todos os sentidos, e permite que todo o restante do corpo fique de fora. Ou seja, quando ele deixa de tomar conhecimento do perigo que está se aproximando, que ao perceber o perigo longe, ele toma essa atitude de afundar a cabeça na areia. E aí o perigo pode se aproximar, pode fazer o que quiser, porque escondeu a cabeça juntamente com o sentido da visão, com o sentido da audição, não é? Com o sentido do olfato, ele escondeu ali a cabeça, mas deixou todo o corpo à mostra. O perigo ficou menor ou maior? Então, algumas pessoas agem como avestruzes, ok? E volto a dizer, não é porque eu não vejo o perigo que o perigo não me vê. Não é porque eu me recuso a olhar para ele que ele vai se recusar a existir. Então, esta é a minha orientação para a questão emocional e comportamental, psicológica, das pessoas que precisam buscar ajuda, de todos que devem buscar fazer esses exames, certo? E aí, trazendo essa questão do avestruz para nós, o que é que temos feito? O que é que temos olhado? O que é que temos ouvido? O que é que temos cheirado? O que é que temos sentido? Como temos nos tocado? É importante parar para fazer essa reflexão. Porém, eu não posso deixar de dizer aqui que esta abordagem dos avestruzes, ela está muito presente nos desenhos animados. Então, como eu me lembrei da minha infância, eu trouxe aqui essa questão dos avestruzes e que também é do conhecimento de todo mundo. Passei a minha infância inteira assistindo esses desenhos e observando essa situação comportamental dos avestruzes. E eu até pensava, será que realmente os avestruzes são tão inocentes a ponto de acreditar que ao esconder apenas a cabeça, o corpo está protegido? Será que eles realmente são tão inocentes a ponto de acreditar que, se eles não estão vendo o perigo e não o estão ouvindo, o perigo também não vai vê-los e não vai ouvi-los? E eu, quando criança, ficava com este pensamento na cabeça. Fui crescendo, é claro, fui pesquisando, fui tomando conhecimento das coisas. E hoje a gente tem conhecimento que alguns biólogos já pesquisaram e já chegaram à conclusão de que os avestruzes, na verdade, eles não enterram a cabeça. Isso segundo pesquisa de alguns biólogos, tá? Eles não enterram a cabeça na areia. Segundo pesquisas, eles apenas apoiam, pelo pescoço ser muito longo e pesado, eles apoiam a cabeça na terra, na areia, para descansar. Já há outros criadores e também biólogos, são criadores de avestruzes e biólogos que lidam com eles o tempo todo, que dizem que apenas as fêmeas fazem isto. E que elas sim, afundam uma cabeça na areia, porque ali elas enterraram os ovos e até que eles choquem, elas vão virando, enfiam a cabeça, o bico ali, para virar os ovos dentro da areia, para mantê-los quentinho, sempre na mesma proporção. Então existe aí, além da versão infantil, do avestruz que enterra a cabeça na areia para não ver o perigo, existe duas versões aí, de criadores e versão de biólogo.
Então, alguns dizem que apenas as fêmeas praticam essa ação, no sentido de remexer os ovos para que eles possam permanecer quentinhos na mesma temperatura, e existe a versão dos biólogos que eles apenas apoiam a cabeça na areia para descansar o pescoço. Mas para nós aqui isso não importa muito. O que importa aqui é sabermos que não é nos escondendo do perigo que nós vamos evitá-los. Concordam? Então, eu venho trazendo aqui essa reflexão e falando nesta senhora, retornando aqui ao contexto da senhora. Isto foi no finalzinho de 2016. Ela se tratou, ela se recuperou, pelo menos a saúde dela está estável nesse sentido. Neste momento ela está estável. Já casou 2 filhos, já teve a oportunidade de ver 2 netinhos nascer. Então, ela não sabia o que fazer com o achado. Mas ela entendeu o que era possível fazer com o achado. E permanecer se cuidando e permanecer viva por todos estes anos e ver a família crescer. Então, isso é ou não é importante? Então podemos refletir que a lenda do avestruz apresentada de forma tão alegórica nos desenhos infantis, elas podem estar muito mais relacionadas com os nossos medos da vida adulta, com os nossos medos de encarar situações difíceis, de lidar com momentos difíceis ou de descobri-los. Percebem? Fala muito mais da criança que habita em nós do que da criança que éramos verdadeiramente quando pequenas. Então, para enfrentar esse medo, existe ajuda profissional também, existe ajuda psicológica, existe acolhimento, existe suporte. Não permita que evite a prevenção, não permita que você deixe de se prevenir acreditando que quanto menos se conhece do problema, menos o problema conhece de você, tá? Eu estou falando aqui o óbvio sobre o Outubro Rosa, sobre a campanha em si, mas nós sabemos que, como o Outubro Rosa, como a campanha tem o objetivo de orientar, incentivar, alertar, apoiar, acolher e tratar, é aí que eu venho fazer com você essa reflexão. Ter o conhecimento do Outubro Rosa todos têm. Agora, agir adequadamente em função de se beneficiar e evitar doenças, nem todos têm estas ações e nem todos buscam por estas possibilidades. E daí, por esse motivo, eu venho falar dos apoios que existem, eu venho falar das experiências que eu já pude vivenciar em termos de trabalho com equipe, em termos de trabalho com usuários, tanto no particular quanto na rede pública, e venho te informar que, se precisar de apoio para lidar com seus medos, para lidar com suas angústias, existe suporte profissional, existe amparo, existe medicação. Volto a lembrar, a lenda do avestruz nos desenhos, de forma tão alegórica, pode estar retratando muito mais os nossos medos de adulto, de enfrentar situações difíceis. Pode estar falando muito mais da criança que ainda habita em nós e que age de forma insegura diante de situações com as quais acredita não saber ou não poder resolver sozinho. Mas também podemos deixar claro que, hoje, diante da ciência tão evoluída, diante de equipes de saúde tão preparadas, você não está sozinho. Nem para se prevenir, nem para tratar de algo que já aconteceu. Se necessitar de apoio, conte com profissionais e conte com a psicologia para te ajudar. Se você ficou comigo até aqui, eu deixo então meu carinhoso abraço e te peço, se gostou, clique aí no joinha, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas. Você estará fazendo a sua parte no Outubro Rosa.
Você estará ajudando a combater doenças. Você estará ajudando pessoas em questão comportamental, emocional, psicológica. Então, curte, compartilhe. Se não é inscrito, se inscreva, comente, dê sugestões para vídeo. E muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Muito obrigada por assistir.